A história de hoje é de um rapaz chamado Ross Ulbricht, atualmente preso no complexo penitenciário de Tucson, Arizona, nos Estados Unidos. História essa que inclusive já se tornou um filme produzido pela Amazon Prime Video. Nesse filme é retratado todo o caso chamado Silk Road, que levou o Ross de uma vida criminosa e uma conta cheia de muitos bitcoins para uma vida atrás das grades. Porém, a sua prisão ainda tem uma longa validade, porque se trata de uma prisão perpétua. Imagine só a vida de um ex-cientista da computação que usou seus conhecimentos para uma atitude criminosa e agora passará o resto de sua vida atrás das grades. Vamos adiante entender quem foi Ross, qual foi a sua sentença e o que levou ele a cometer esse crime. Ross William Ulbricht, nascido em 27 de março de 1984 em Austin, Texas, conhecido online pelo pseudônimo de Dread Pirate Roberts, foi dono de um marketplace de vários produtos ilegais, principalmente drogas, dentro da Deep Web e atualmente está condenado à prisão perpétua. Após o ensino médio, estudou física na Universidade do Texas, em Dallas, onde se graduou em 2006. Ganhou uma bolsa de programa de mestrado na Universidade Estadual de Pensilvânia, onde estudou ciências dos materiais. Como podemos ver, Ross tinha uma vida completamente normal, inclusive uma extensa vida acadêmica, e provavelmente sem nenhum contexto para ir para uma vida criminosa. Após concluir sua última graduação em Pensilvânia, então ele retorna a Austin. Fascinado por economia e decidido a mudar de área, Ross tentou trabalhar com day trading, porém sem sucesso. Ele também tentou empreender no ramo de videogames, quando ele montou uma loja chamada Good Wagon Books, porém também foi um total fracasso e deu muito errado. Tamanha dor de ter se formado em várias graduações e mesmo assim não ter dado certo, foi levando ele a cada vez mais frustração e uma vontade gigantesca de mudar aquela situação. Ross estava desesperado procurando uma oportunidade para que ele pudesse virar o jogo. Ele também participou de um fórum sobre Bitcoin, onde começou a considerar a ideia de empreender, através da criação de uma startup baseada na criptomoeda. Em suas pesquisas de como viabilizar o lançamento dessa startup, ele descobriu o navegador Tor, um software livre e de código aberto, open source, para proteger o anonimato dos usuários ao navegar na internet. Em 2011, Ross resolve unir seu interesse em criptomoedas com o anonimato da rede Tor e agora cria então o que ficou conhecido como Silk Road, ou então eBay das coisas ilícitas. Vamos adiante entender o que foi a Silk Road. A Silk Road foi lançada em fevereiro de 2011 como o primeiro marketplace da Deep Web a aceitar Bitcoin. E em apenas 4 meses depois, o site seria o mais famoso da Deep Web. A Silk Road unia pessoas que desejam comprar drogas e vendedores que não queriam ser rastreados. O que começou como um projeto inovador, mas ainda pouco conhecido, com o passar do tempo chegou a acumular milhares de transações de pagamentos por dia, e no total esse projeto chegou a acumular mais de 1,2 milhões de transações. Logo no começo da Silk Road, um usuário em um fórum da Deep Web fez o seguinte registro: tudo é facilmente rastreável. Usando o correio normal, há 99,9% de probabilidade de você ser pego, mais cedo ou mais tarde. Na verdade, qualquer coisa física que deixa traços físicos ou que envolva uma terceira pessoa é facilmente rastreável, porque você só precisa encontrar um elo fraco na cadeia para encontrar o vendedor. As pessoas geralmente são elos mais fracos, e ele finalizou dizendo: espero que a Silk Road perceba isso, porque senão, mais cedo ou mais tarde, ele será pego. Esse usuário já tinha uma noção do que poderia vir a acontecer caso o anonimato ali não fosse de fato eficiente. Mas vamos lá, é possível de fato se manter anônimo na internet? Ou na Deep Web? Na internet de forma geral? Vamos conferir isso? Primeiro, o que é a Deep Web? Primeiramente, tudo aquilo que acessamos que é indexado pelo Google ou buscadores quaisquer como Yahoo, Bing, entre outros, nós chamamos de Surface Web ou superfície da internet em tradução livre. Quando falamos da Deep Web, estamos tirando a possibilidade de encontrar os sites por métodos tradicionais como o Google. Esses sites são registrados de outra forma, ou seja, sem vínculo com os buscadores convencionais. O simples fato citado já faz com que um site seja classificado como um site da Deep Web, portanto não significa uma internet proibida ou ilegal necessariamente. Muito pelo contrário, é uma internet não convencional, por assim dizer. Porém, a Deep Web ela não é acessada pelos métodos tradicionais, então existe um mecanismo pela Deep Web que a gente já vai entender adiante,
que faz com que você consiga ter um certo grau de anonimato. Dentro da Deep Web podemos ter acesso a redes fechadas, ou as chamadas intranets, ou até mesmo sites restritos para um grupo de apenas poucas pessoas. A Deep Web tem um lado muito positivo para países onde a censura é muito forte, pois as pessoas nesses países podem se expressar através da Deep Web sem o risco de serem rastreadas, ou risco muito baixo, provavelmente, a gente vai ver isso mais adiante. E além disso, elas podem até mesmo pedir socorro em caso de uma perseguição política, entre outras razões que estejam sendo hostis para essas pessoas que moram nesse país onde a censura impera. Outro ponto muito comum quando a gente ouve falar sobre Deep Web é a questão das camadas. A gente tem até a analogia da cebola. A Deep Web é dividida em camadas, e quanto mais você vai fundo, mais perigoso fica. Isso é verdade? O fato é que isso é um erro grave, porque o que de fato ocorre é que ela é dividida em redes, sendo a Onion e a I2P, que são as mais conhecidas. Não existem camadas, o que existem são redes com graus de dificuldade parecidos, porém algumas fechadas e restritas, outras abertas, enfim. Entrando um pouco no conceito de como se esconder na internet, nós vamos ver agora como que a Silk Road demorou tanto tempo para ser pega, mesmo vendendo drogas explicitamente para todo mundo ver, para qualquer um poder comprar. Vamos entender mais sobre o conceito de IP. O endereço IP é um endereço exclusivo que identifica um dispositivo na internet ou em uma rede local. IP vem do inglês Internet Protocol, protocolo de rede traduzindo. Esse protocolo, ele rege a forma como os dados são enviados da sua rede local para um servidor. Basicamente, o endereço de IP ele é o identificador, uma espécie de etiqueta que permite que as informações sejam enviadas entre dispositivos em uma rede. Ele contém as informações de localização e torna o dispositivo acessível para comunicação. Afinal, a internet precisa de um meio de entender quais computadores, roteadores, entre outros dispositivos, estão enviando aquelas informações. Então ela utiliza o IP para fazer essa diferenciação, e o IP também é uma parte fundamental quando a gente fala do assunto de redes e internet no geral. Vamos falar um pouco agora sobre o navegador Tor, aquele navegador muito conhecido para quem quer acessar a Deep Web. Bom, agora que você já sabe o conceito de IP, você entende que se você estiver numa rede enviando informações para um computador, um servidor, você com certeza está enviando informações como a sua localização, o que te torna rastreável. Logo, sabemos que não é impossível ser rastreado. Porém, existe algo aí no meio que faz com que você seja mais dificilmente rastreado. É uma tecnologia que é utilizada na rede Tor que nós vamos entender um pouco mais adiante. Porém, ao mesmo tempo, o contrário é verdade, já que se não tem como rastrear o seu IP, logo também não tem como te localizar. O que o Tor faz é criar nós na sua conexão, uma espécie de criptografia, onde ele te direciona do computador 1 para o computador 2, depois o 3, o 4, etc. E somente então ele te manda para o servidor. Enquanto isso, na Surface Web, para entrar no seu YouTube, basta que um computador se conecte diretamente no servidor do YouTube. E aí que entra a mágica da Deep Web. O computador 1 do servidor recebe o seu IP. Você, rede local que está enviando uma requisição para o servidor. Porém, quando o computador 2 requer uma informação do computador 1, ele vai pegar o IP do computador 1 e assim por diante. Ou seja, no final, o último IP que de fato vai ser o IP oficial dessa comunicação na rede será o do último computador, que não é o seu, porque o seu é o primeiro sempre. Então isso torna muito difícil do seu IP ser descoberto, você fica literalmente camuflado. Porém, é claro que existem meios judiciais. Existem formas judiciais de um país, um governo, solicitar para um provedor que mostre todos os registros de IP e o seu IP esteja lá no meio. Portanto, é eficiente na teoria e na prática também, mas existem meios de burlar isso se de fato algum órgão de justiça, alguma polícia queira muito descobrir qual é o seu IP. Não estou dizendo que é garantido que eles vão conseguir, mas sim, há possibilidade. Com todo esse conhecimento sobre anonimato, Ross conseguiu criar seu império milionário dentro da Deep Web, e demorou certo tempo até ser descoberto. O que de fato fez com que o Ross fosse capturado? Essa é uma parte que eu acho que todo mundo quer saber no vídeo, né? Por que ele foi pego? Bom, a gente pode falar um pouco sobre engenharia social, ou seja, conseguiram chegar até ele por meio de manipulações de eventos, não diretamente por uma tentativa hacker. A princípio, o que se sabe é que a polícia conseguiu identificar uma mensagem dele dentro de um site, e nessa mensagem identificaram o apelido dele de Altoid, que era o mesmo apelido que ele utilizava lá na Deep Web. Cruzando essas informações e tendo o e-mail dele, que ele disponibiliza dentro dessa imagem que está aparecendo para vocês aí,
conseguiram pegar então dados como localização, nome completo, e aí foi só fazer o trabalho mais simples, que é procurar ele, né? Porque já sabiam quem era. Comumente, grandes hackers são pegos por brechas como essas. O hacker se protege e fica praticamente impossível rastrear ele, mas de repente vaza um e-mail, vaza uma localização, ele acaba, enfim, não prestando atenção e acaba sendo pego. Bom, porém não se tem certeza de fato do que aconteceu, porque o FBI diz que conseguiu hackear a página de login da Silk Road e conseguiu informações sobre o Ross. Então ainda é um pouco... Ainda existem muitos boatos, mas é fato que alguma brecha aconteceu para que o Ross fosse pego. Não era tão simples chegar até ele assim. Principalmente porque, além do anonimato do Tor, do navegador da rede, você ainda tem o anonimato das criptomoedas, o que torna isso totalmente difícil de encontrar quem é essa pessoa, quem são os envolvidos, tanto compradores, vendedores, o dono da Silk Road, enfim. Agora sobre o julgamento de Ross e tentativas de recursos. Bom, em 21 de agosto de 2014, Ross foi acusado de lavagem de dinheiro, invasão de computador e conspiração para traficar drogas. Em 29 de maio de 2015, ele foi condenado a 2 sentenças de prisão perpétua e mais 40 anos sem a possibilidade de liberdade condicional. E além de vários recursos, foi feita uma petição dentro do site change.org em que pediram clemência ao presidente Donald Trump e, consequentemente, todas as assinaturas, esse abaixo-assinado que foi feito, chegou a 165 mil pessoas apoiando esse pedido de clemência ao presidente. Porém, é claro que nada disso funcionou, ele continua preso e atualmente ele está preso na prisão de Tucson, no Arizona. E essa é uma prisão de alta segurança. Para concluir o vídeo, o que fica de lição é que o governo dos Estados Unidos não brinca quando o assunto é prender alguém que de fato foi perigoso, que efetuou alguma coisa nova dentro do mundo do crime. Como Ross foi um dos pioneiros nesse tipo de crime, o governo americano fez questão de deixar ele como exemplo para que outros que viessem tentar a mesma coisa vissem que o resultado seria a prisão perpétua. Então esse foi o vídeo, eu espero que você tenha gostado e principalmente tenha aprendido um pouco mais sobre redes, servidores, como funcionam a internet e a tecnologia que mais comumente a gente utiliza no nosso dia a dia. Espero que você tenha gostado, visite a descrição para ver todos os links aqui das minhas redes sociais. Um grande abraço, valeu e fui!